E aí, será que o filme Mortal Kombat 2 é bom? Vamos descobrir. Eu sou Iago, este é o canal Órbita Prime, sejam bem-vindos e roda a vinheta. Então saiu aí a sequência de Mortal Kombat de 2021 e eu já conferi e vamos conversar aqui um pouco mais a respeito. A começar, eu tava um pouco com o pé atrás porque eu acho o primeiro filme um tanto quanto mediano. E essa sequência aqui prometeu consertar os erros que o primeiro filme teve, que nós fãs e muitas pessoas estavam reclamando. Eu sou um grande fã de Mortal Kombat, eu joguei bastante na minha infância e até hoje eu jogo bastante as versões novas que saíram aqui no meu PC. E o primeiro filme, ele sofria com um certo problema de estrutura narrativa, que era um filme um pouco fraco, mas ao mesmo tempo ele também colocou um protagonista completamente novo, que não existe nos jogos, e isso irritou muita gente, inclusive este que vos fala. E eu tô falando aí de Liu Stan interpretando o Cole Young. E eu particularmente nem acho o Liu Stan um ator ruim. Ele é um bom artista marcial, eu acho que ele tem um certo sarcasmo ali quando ele quer, que funciona muito bem. Mas porém colocou um personagem completamente novo que os fãs não queriam ver como protagonista do Mortal Kombat. É um verdadeiro tiro no pé, afinal a gente tem vários e vários personagens aí muito bons e não precisava criar um personagem novo. Mas porém, para essa sequência aqui, nós temos alguma adição nova aqui, que é o Karl Urban interpretando o Johnny Cage. Eu torci um pouco o nariz porque eu sempre achei ele um pouco velho pro personagem e também porque tem outros trocentos atores que parecem muito mais com o personagem também. Porém, eu devo dizer que Karl Urban me impressionou bastante aqui, sendo um dos protagonistas dessa sequência. Ele me lembrou um pouco, inclusive, o Johnny Cage do Mortal Kombat 11, em que ele era um pouco mais velho, ali, um pouco mais maduro, apesar de soltar suas pérolas ainda de Johnny Cage. Aqui no filme talvez ele esteja um pouco menos canastrão, mesmo tendo alguns momentos em que ele é canastrão. E me impressionou até bastante positivamente. A outra protagonista aqui é a Kitana, interpretada aí pela atriz Adeline Rudolph. E eu achei ela bastante parecida com a personagem, a caracterização dela tá muito boa, assim como a do Johnny Cage. Ela divide aqui o protagonismo com ele aqui no filme, tendo duas tramas e dois arcos diferentes que se entrelaçam em dado momento. Eu achei muito interessante essa jogada, principalmente dos planos de cada personagem ali, como é que as cenas se conectam até chegar à batalha final. Outra adição bem interessante aqui também foi Martin Ford interpretando Shao Kahn. Tá, vamos começar a falar do Martin Ford aqui. Eu acho que ele ficou perfeito visualmente, mas o Shao Kahn não é um vilão tão aprofundado. Porém, talvez ele nunca tenha sido. Então o que o filme faz? Ele retrata muito bem ele como que ele é no jogo. Uma grande ameaça, um oponente muito difícil. E eu acho que nesse ponto aí fizeram um excelente trabalho, fora também a caracterização dele, que tá espetacular. A maior parte dos personagens aqui que estavam no primeiro filme voltam aqui pra sequência também, como Lud Lin interpretando o Liu Kang. O Liu Kang era pra ser o protagonista do Mortal Kombat, porque nos jogos ele é o escolhido, ele é quem vai ganhar o torneio para o plano terreno. E até por isso também que eu fiquei um pouco frustrado com o primeiro filme, por ter tratado ele como um coadjuvante qualquer. Aqui ele ainda é um coadjuvante, mas porém ele tem um pouco mais de importância, um pouco mais de falas assim, impactantes que o primeiro filme. Fora também que aqui o filme deixa muito claro o quão poderoso o Liu Kang é. Joey Taslim também volta aqui interpretando o Bi-Han, só que agora ele não é mais o Sub-Zero como no primeiro filme, e sim o Noob Saibot, e que rendeu umas cenas de ação bem legais, principalmente lutando contra o Scorpion, que o Haruko Sanada volta aqui interpretando também e está bem fazendo o que ele faz de melhor. Tati Gabrielle também é uma adição nova aqui do elenco, e a Tati interpreta aqui a Jade. Eu gostei dos momentos da Jade, apesar dela não ter sido muito aprofundada. Nós temos aí também Jessica McNamee interpretando de volta a Sonya. Nós temos aí também o Mehcad Brooks interpretando o Jax novamente, Shin Han interpretando o Shang Tsung e muitos outros aí que voltaram. Todos eles cumprem seu papel, mas ainda assim são coadjuvantes. Mas voltamos a falar um pouco agora do Cole Young. Eu acho que fizeram bem aqui em respeitar o primeiro filme, apesar de tudo, onde ele era o protagonista, mas nessa sequência ele já não é mais, como eu falei antes. Eu diria que trataram da maneira como os fãs queriam ele aqui nessa sequência, como um coadjuvante de poucas falas e que não tem muita importância. Mas já já eu comento com vocês um pouco mais. Mas vamos falar aqui em termos técnicos e também do roteiro. O que melhorou tanto nesse segundo filme? Mortal Kombat 2 não é um filme perfeito, eu quero deixar isso claro.
mas porém ele é muito melhor se comparado ao primeiro filme e também mais divertido. O primeiro filme provavelmente não tem tantos furos quanto esse segundo, mas se por um lado esse filme aqui peca nisso, em todos os outros aspectos ele melhora. Temos personagens com mais carisma, um visual muito mais bonito, cenas de ação muito mais bem dirigidas que o primeiro filme e também subtramas e arcos de personagens muito mais legais. E sem falar também que dá aquele glorioso fanservice que nós, que gostamos tanto dos jogos, tanto pedimos. Então mesmo que talvez o roteiro não seja assim tão espetacular, seja até bem simples e sim tem alguns furos ali, principalmente envolvendo as regras do torneio, eu diria que o filme cumpre o que eu queria ver, porque o Mortal Kombat francamente nunca se vendeu muito pela história. A gente teve ali um pouco mais de complexidade, talvez narrativa, a partir do Mortal Kombat 9, quando a gente fala dos jogos, mas mesmo assim o filme faz questão de abraçar a maluquice que os jogos têm e o surrealismo também, diferente do primeiro filme que era uma fantasia pé no chão, mas um pouco tímida. E eu diria que sim, talvez esse seja o melhor filme de Mortal Kombat em live action já feito. Eu não sou lá muito fã dos filmes dos anos 90, tá? Eu quero deixar claro, apesar de achar eles até assistíveis, eu acho que ter reduzido a classificação indicativa deles perdeu totalmente o conceito do que é Mortal Kombat. E sim, eu sei que esse filme é nostálgico pra muita gente, mas eu tenho que ser sincero com vocês, eu não consigo achar muito bom. E o remake eu acho bem mediano pra ruim por causa de todos os outros problemas que eu já citei aqui antes. Então esse aqui com certeza elevou muito o nível da franquia. Mesmo que não seja um filme perfeito, mesmo que seja um filme com problemas, é muito divertido. Então para Mortal Kombat 2, nota 7. E pessoal, agora se você não assistiu o filme aqui, eu vou começar a entrar em terrenos de spoilers, então você pode pular fora. Para começar, vamos falar do Cole Young de novo. Eu achei muito bom o filme ter dado cabo dele aqui de uma maneira bem brutal, mas de certa forma ainda honrou o fato dele ter sido o protagonista do primeiro filme. Por mais que a gente não ligue muito, o filme ainda teve uma certa coerência no que ele apresentou. Cole Young é derrotado brutalmente pelo Shao Kahn aqui, com uma marretada na cabeça, esmagando completamente o crânio dele, mas porém ele deu um certo trabalho pro Shao Kahn, que só ganhou a luta porque estava com os poderes do Raiden, e ele tinha essa capacidade de regenerar. E quando eu falei aqui do Liu Kang ter sido mais respeitado nesse segundo filme do que no primeiro, não foi tanto assim, mas acho que foi o suficiente para talvez numa sequência eles melhorarem isso ainda mais. Fora que o Liu Kang também foi o dono da melhor cena de ação aqui do filme, da melhor cena de luta no X1 aqui no filme, que foi Liu Kang versus Kung Lao. Kung Lao que voltou como uma espécie de zumbi, dominado pelas trevas. É uma sequência fantástica ali, remetendo aquele portal azul dos jogos antigos ali, e aquela parte de plataforma, eu achei sensacional. E agora continuando com os spoilers aqui, uma coisa que eu talvez fiquei um pouco incomodado é justamente com as regras do torneio. Que apesar de tudo, eu acho que o primeiro filme, nesse ponto pelo menos, ele explicou um pouco melhor do que esse segundo. Porque o primeiro filme não era um torneio de fato, e sim algo acontecendo antes dele. E aqui finalmente é o torneio, mas porém as regras são um pouco bagunçadas. Ao encaminhar para o encerramento do filme, nós temos a batalha final da Kitana versus o Shao Kahn. E antes disso, o Liu Kang estava enfrentando o Shao Kahn ali naquele momento, até que ele, entre muitas aspas, morre, mas ele não bem morreu, ele usou os poderes dele, se teletransportou talvez por um plano espiritual ou algo do tipo, e a Kitana meio que assume o lugar dele, mas antes disso a Kitana estava do lado do Shao Kahn. Inclusive gostei muito dessa parte da Kitana porque me lembrou meio Hamlet. Mas porém, ela agora se torna uma protetora do plano terreno. Eu sei que para quem jogou jogos isso não é novidade para ninguém, mas a forma como as regras do torneio funcionam aqui talvez tenha roubado muito pro lado da galera da Terra. Dá pra levantar algumas teorias em cima disso, de que talvez tenha alguma certa substituição ali, ainda mais que no lado do plano terreno nós temos o Kano, que tem uma moral meio duvidosa nessa sequência, já que ele já começa o filme traindo o Quan Chi e o Shao Kahn, mas porém o filme não explica isso muito bem. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou de Mortal Kombat, se você achou que melhorou com relação ao primeiro filme, se você achou que piorou. Eu vou gostar muito de conversar aqui com vocês. Então esse foi o nosso vídeo, pessoal. Curta, comenta e se inscreva, ativa o sininho aqui para receber as notificações e nos siga no Instagram, @OrbitaPrime. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!